A arbitragem é uma forma de solução de conflitos de interesse que é desenvolvida fora do âmbito do Poder Judiciário. Portanto, essa é a sua principal característica. Ela se destina a desempenhar o mesmo papel que o Judiciário, que é compor conflitos de interesses, só que não se usa a estrutura formal do Poder Judiciário com seus juízes e tribunais. Na arbitragem, as partes escolhem árbitros, normalmente em número ímpar, normalmente em número de 3, e esses árbitros produzirão uma decisão, que será uma decisão final, que valerá como uma decisão judicial, nem precisa ser homologada pelo Judiciário, e como regra geral dela não caberá recurso. A arbitragem é uma excelente forma de solução de litígios, especialmente em matéria de comércio internacional ou em outras grandes questões, mas o que é importante é que sejam disputas entre partes que tenham um certo equilíbrio, de modo que há dúvidas se a arbitragem deve ser utilizada em relações que envolvem contratos de trabalho, em que um dos lados tem uma posição mais favorável, ou em relações de consumo, em que a empresa geralmente tem uma posição mais forte que a do consumidor, de modo que a arbitragem funciona bem entre partes igualmente bem preparadas. Existem 3 grandes papéis. Existe o papel do árbitro, existe o papel do advogado e há um papel que é comum em arbitragem, que é a do perito ou expert witness. Como a arbitragem muitas vezes envolve a aplicação de direito estrangeiro, muitas vezes você precisa de um especialista no direito daquele país. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado ou como árbitro ou como expert witness em direito brasileiro em questões sujeitas à arbitragem internacional. Geralmente, quem atua como advogado não atua como árbitro, são papéis um pouco diferentes. As questões são as mais diversas, desde questões envolvendo o direito do petróleo, até questões envolvendo distribuição de energia elétrica, questões envolvendo aplicações financeiras, disputas entre instituições financeiras. Há muitas questões envolvendo acordos de acionistas, geralmente relacionados ao controle de empresas, e surgem muitas divergências, de modo que a arbitragem, nessas questões em que os atores em disputa são equiparados do ponto de vista do nível de informação e do mesmo nível de poder econômico, ela funciona muito bem. Os pontos positivos da arbitragem são, certamente, a celeridade. As estruturas judiciais hoje estão sobrecarregadas e tendem a ser mais morosas. E uma outra característica importante da arbitragem é a especialização. É possível as partes indicarem árbitros que efetivamente dominam questões que por vezes são complexas em matéria de petróleo, ou em matéria de direito societário, ou em matéria de energia elétrica. O juiz, por formação, ele é um generalista, ele decide desde divórcio até transporte de material nuclear, portanto ele não tem como ser verdadeiramente um especialista. De modo que eu diria que a celeridade e a especialização são características positivas da arbitragem e, em certos casos, dependendo. As desvantagens, a arbitragem é uma instância única e esse é um aspecto por vezes negativo. Não cabe recurso da arbitragem. Portanto, uma vez tomada a decisão pelo painel arbitral, geralmente 3 pessoas, aquela decisão ela é válida, ela é eficaz e ela pode ser executada a menos que haja algum vício pelo qual a arbitragem possa ser anulada. Não poder recorrer para os advogados com frequência é um aspecto negativo, porque geralmente um dos lados fica insatisfeito com o resultado. A arbitragem tende a ser um pouco mais cara, eu diria, do que a prestação jurisdicional, porque os árbitros são remunerados pelas partes, portanto não é um serviço estatal. Porém, o que se ganha em celeridade frequentemente compensa o que se perde em custos.
para quem desejar seguir na área da arbitragem, existe um campo vasto e crescente, porque as estruturas judiciais tradicionais, elas estão sobrecarregadas, elas estão no ponto da exaustão, de modo que o futuro do direito, a meu ver, o futuro dos profissionais do direito estará na conciliação, na mediação e na arbitragem. O papel do advogado vai progressivamente deixar de ser o propor uma ação e tentar ganhar. O papel do advogado vai ser, em primeiro lugar, tentar uma composição amigável, razoável daquele litígio. E, em não sendo possível, encontrar mecanismos alternativos de solução de litígios que não passem pelo Poder Judiciário. Evidentemente, muitas questões têm que passar pelo Poder Judiciário porque não podem ser objeto de arbitragem, as que envolvem direitos indisponíveis, a que envolve direito de família, alimentos, posse e guarda de filhos. Evidentemente, o Judiciário tem um monopólio da decisão dessas questões. Mas fora isso, nas grandes questões comerciais, privadas, domésticas ou internacionais, eu acho que o futuro do direito está nas soluções alternativas de conflitos, dentre os quais uma das mais importantes é a arbitragem.